O versículo 1 do capítulo 2 de Gênesis diz: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Este versículo marca a conclusão da obra da criação. Após 6 dias de trabalho, Deus completa os céus, a terra e todo o seu exército, expressão que se refere a tudo que existe nos céus e na terra, incluindo as criaturas e todos os elementos naturais. É um momento de encerramento, que destaca a completude e a perfeição da criação divina, onde cada elemento está em harmonia e em seu devido lugar. A expressão "foram acabados" indica que a criação estava finalizada e em estado de perfeição, refletindo a ordem e o propósito de Deus em tudo o que Ele faz. Cada detalhe da criação foi planejado e executado conforme a vontade divina, resultando em um mundo ordenado e pleno. Deus não deixou nada inacabado ou incompleto. A criação está totalmente finalizada e pronta para funcionar de acordo com suas intenções. Espiritualmente, isso nos ensina que Deus é um Deus de completude e perfeição. Ele não faz nada pela metade e conclui todas as suas obras com precisão. Podemos confiar que, assim como Ele completou a criação, Ele também completará a obra que começou em nossas vidas. Ele é fiel para finalizar seu plano em nós e nos guiar até a plenitude de seu propósito. A expressão "todo o seu exército" inclui tudo na criação, desde o que é visível até o invisível. Inclui estrelas, planetas e vida, mostrando a grandeza da criação divina. Os corpos celestes, como planetas e estrelas, agem em perfeita harmonia sob a direção do Criador. Espiritualmente, exército significa que toda a criação obedece à vontade e leis divinas. Deus é soberano e está no controle de tudo. Precisamos viver em harmonia com a vontade de Deus, o reconhecendo como nosso Senhor e promovendo a paz na sociedade. É importante seguir os princípios divinos para manter respeito e equilíbrio social. Ao declarar que tudo estava acabado, o versículo enfatiza que Deus completou seu plano criativo. Não há nada faltando na criação. Cada parte cumpre uma função e coopera para o equilíbrio e a harmonia do todo. Esse estado final de completude reflete o caráter de Deus, que é perfeito em tudo o que faz, e a criação é um reflexo dessa perfeição. Isso nos inspira a buscar a plenitude e a integridade em nossa vida com Deus. Assim como Ele criou o mundo em ordem e perfeição, Ele deseja que nossas vidas estejam alinhadas com seu propósito. Somos chamados a viver uma vida plena, na qual cada aspecto de quem somos reflete a ordem e a bondade de Deus. Deus é completo em suas obras. A criação foi terminada de forma plena, e isso nos ensina que Deus finaliza tudo o que Ele começa. Podemos confiar que Ele também completará a obra que iniciou em nossas vidas. Ele é um Deus de fidelidade e perfeição, e seu propósito para nós é completo. Harmonia e ordem em toda a criação. O exército da criação indica que toda a natureza opera sob a ordem divina. Da mesma forma, somos chamados a viver em harmonia com a vontade de Deus, contribuindo para a paz e a ordem ao nosso redor. Quando reconhecemos nossa posição dentro da criação de Deus, podemos viver de forma mais equilibrada e em paz. Deus criou o mundo com propósito completo e equilibrado. A criação é um reflexo da ordem divina, e isso nos desafia a viver de maneira que reflita a totalidade de seu plano. Deus deseja que tenhamos uma vida íntegra, onde cada área esteja em sintonia com sua vontade. Em Gênesis 2, versículo 1, é dito que Deus completou a criação. A harmonia entre céu, terra e todas as criaturas reflete Deus como Criador Supremo. Este versículo destaca a fidelidade de Deus em completar o que começa e a importância de seguir seu plano para uma vida plena. Tal como a criação reflete a ordem de Deus, devemos viver conforme sua vontade. Devemos confiar que Deus cumprirá seu propósito em nossas vidas. O versículo 2 do capítulo 2 de Gênesis diz: E, havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra, que tinha feito, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Este versículo marca o encerramento do processo de criação. Após 6 dias de trabalho, em que Deus completou tudo o que havia planejado, Ele descansa no 7º dia. Esse descanso de Deus não significa uma necessidade física de repouso, mas representa um encerramento e uma celebração da obra completa. O 7º dia torna-se, então, um tempo de contemplação e satisfação, onde Deus se deleita em sua criação perfeita e harmoniosa. A expressão "terminado a sua obra" indica que o processo criativo de Deus está completo. Deus realizou cada detalhe da criação com propósito e perfeição, e agora Ele contempla a totalidade de sua obra. Esse encerramento mostra que Deus é um Criador que não deixa nada incompleto,
Ele conclui o que começa e cumpre totalmente o que propõe fazer. Espiritualmente, isso nos ensina que Deus também é fiel para completar a obra que começa em nossas vidas. Quando entregamos nossas vidas a Ele, podemos ter certeza de que Ele não deixará nada pela metade. Podemos confiar em sua fidelidade e saber que Ele nos guiará até a realização completa de seu propósito em nós. O descanso de Deus não implica cansaço, mas sim um ato de contemplação e celebração. Ao descansar, Deus estabelece o sétimo dia como um tempo separado, um dia de satisfação em sua obra completa. Esse descanso divino é um modelo para o ser humano, indicando que o trabalho não é a totalidade da vida e que é necessário um tempo para refletir, celebrar e se renovar. O conceito de descanso é um lembrete de que precisamos de equilíbrio em nossas vidas. Deus nos mostra que, após períodos de trabalho e esforço, o descanso é necessário e sagrado. Esse princípio se manifesta mais tarde como o sabá ou sábado, um dia de descanso e adoração, onde o povo de Deus é convidado a parar e dedicar tempo à comunhão com o Criador. O sétimo dia torna-se, então, um símbolo de completude, paz e renovação. Deus não apenas completou sua obra, mas Ele separa o sétimo dia como um tempo especial. Esse dia se destaca dos outros não pela criação de algo novo, mas pela pausa e pela reflexão. Esse princípio do sétimo dia, instituído por Deus desde a criação, será uma marca espiritual para o seu povo, um tempo de reconexão com o Criador e de celebração de sua bondade. Espiritualmente, o sétimo dia nos lembra da importância de reservarmos tempo para estarmos em paz, em gratidão e em renovação espiritual. Esse princípio de descanso divino é uma bênção que nos protege do esgotamento e nos convida a encontrar contentamento e satisfação na presença de Deus. Deus quer que experimentemos descanso e alegria, reconhecendo que nossa vida é mais completa quando equilibrada entre trabalho e renovação. O versículo 2 de Gênesis 2 nos traz ensinamentos profundos e práticos para a nossa vida espiritual. Deus completa sua obra. Deus é um Criador que termina o que começa. Isso nos dá segurança de que Ele também terminará o que começou em nós. Quando passamos por desafios, podemos confiar que Ele nos guiará até o fim de seu plano. O descanso de Deus nos mostra que repousar faz parte do plano divino. Assim como Ele descansou, devemos fazer pausas para refletir e nos renovar. Descansar é essencial para nosso equilíbrio espiritual e físico. O sétimo dia é um convite para se conectar com Deus e celebrar a vida. Depois, o sábado ou sabá será criado como dia de descanso para o povo de Deus. Este dia sagrado é para encontro e gratidão, um convite para nos reconectarmos com o Criador e lembrarmos sua bondade. Gênesis 2, versículo 2 nos ensina sobre o encerramento da obra da criação e o descanso de Deus no sétimo dia. Esse descanso divino marca o início de um princípio espiritual que valoriza o equilíbrio e a renovação. Deus não só completou sua obra com perfeição, mas também estabeleceu um tempo de pausa, que nos ensina sobre a importância do descanso, da reflexão e da comunhão com Ele. Como seguidores de Deus, somos chamados a confiar que Ele completará sua obra em nós e a adotar o ritmo sagrado de trabalho e descanso, vivendo em harmonia com o propósito divino. O versículo 3 do capítulo 2 de Gênesis diz: "E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera." Neste versículo, Deus conclui a obra da criação não apenas com descanso, mas também abençoando e santificando o sétimo dia. Esta ação de abençoar e santificar o sétimo dia estabelece um princípio espiritual profundo, destacando a importância do descanso e da consagração de um tempo especial para a reflexão e a comunhão com Deus. Deus abençoou o sétimo dia, tornando-o especial e importante. Ao contrário dos outros dias da criação, o sétimo dia é destacado e abençoado de forma especial. Isso mostra que Deus aprecia momentos de descanso e celebração. Ao abençoar este dia, Ele o transforma em um tempo de renovação e alegria, onde podemos apreciar a bondade da criação divina. Isso nos mostra que Deus quer que entendamos e valorizemos o descanso em nossas vidas. O sétimo dia é uma pausa para a renovação espiritual, onde encontramos paz e nos reabastecemos na presença de Deus. Santificar significa tornar sagrado ou separar. Deus faz do sétimo dia um tempo especial, separado para fins espirituais. Este ato torna o sábado um dia espiritual e de descanso, promovendo a conexão com o Criador. O sétimo dia nos lembra de dedicar tempo a Deus em nossa rotina. Em um mundo agitado, devemos reservar um momento especial para nos conectar com Deus e pensar em suas bênçãos. Este princípio nos lembra que a vida deve incluir adoração, gratidão e renovação, além do trabalho e esforço.
Deus descansar no sétimo dia significa que ele parou sua obra criativa e apreciou o resultado. O descanso divino representa a satisfação e a apreciação de uma obra completa e perfeita. Para os seres humanos, o descanso de Deus serve como exemplo: trabalhar de forma dedicada e depois reservar tempo para descansar e celebrar a criação. Espiritualmente, aprendemos que o descanso é essencial na vida. É um momento para reconhecer a obra de Deus e refletir sobre seu papel em nossa vida. Esse descanso nos ajuda a renovar nossas forças e focar no que realmente importa: nosso relacionamento com Deus e nossa gratidão por suas bênçãos. Gênesis 2, versículo 3 nos ensina lições valiosas para nossa jornada espiritual. Deus abençoou o sétimo dia, indicando que o descanso é um presente divino. Isso nos mostra que devemos valorizar as pausas como um momento para renovar e nos conectar com o Criador. A santificação do sétimo dia enfatiza a importância de reservar um tempo especial para Deus. Devemos reservar tempo para adoração, reflexão e comunhão, pois nosso bem-estar espiritual depende disso. Deus descansou de sua obra e nos deixou um exemplo. Uma vida equilibrada inclui trabalho, descanso, contemplação e gratidão, mantendo-nos saudáveis e centrados em Deus. Gênesis 2, versículo 3 destaca a bênção e a santidade do sétimo dia, refletindo a importância do descanso e da comunhão com Deus. Este versículo nos mostra que descansar é uma prática sagrada para renovar e celebrar a obra de Deus. Deus abençoou e reservou este dia para lembrarmos de sua bondade e da importância do equilíbrio em nossa vida. Somos convidados a descansar, refletir e nos conectar com Deus, reconhecendo como fonte de nossa força. O versículo 4 do capítulo 2 de Gênesis diz: Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Este versículo marca uma transição no relato da criação. Ele funciona como uma introdução ao relato específico da criação do homem e do jardim do Éden, enfatizando a autoria divina dos céus e da terra. Ao se referir à gênese dos céus e da terra, o versículo faz um resumo da criação e prepara o leitor para uma abordagem mais detalhada sobre a relação entre Deus e a humanidade. Aqui, Deus é chamado de Senhor Deus, um nome que combina sua majestade como Criador e sua proximidade como Deus pessoal que se relaciona com o ser humano. A palavra Gênese significa origem ou começo, e neste contexto, refere-se ao início de tudo que existe. O versículo afirma que a criação dos céus e da terra não é uma ocorrência aleatória, mas um ato intencional de Deus. Ele é o ponto de partida e a fonte de tudo que existe, e a criação revela seu poder e propósito. Espiritualmente, isso nos lembra que tudo em nossa vida e no mundo ao nosso redor tem sua origem em Deus. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Esse princípio nos chama a ver o mundo com uma visão de admiração e respeito, reconhecendo que cada elemento da criação tem um propósito dado por Deus. Cada vez que olhamos para a criação, somos lembrados de sua grandeza e sua intenção amorosa. Essa frase enfatiza o ato de criação como algo completo e intencional. Deus trouxe à existência os céus e a terra em um processo ordenado, e agora o relato se volta para os detalhes específicos, especialmente o papel do ser humano na criação. A criação não é um acidente, mas sim uma obra realizada com propósito e planejamento divino. Espiritualmente, isso nos ensina que nossa existência também é intencional e significativa. Deus nos criou com um propósito, e nossa vida é parte de um plano maior. Assim como a criação tem uma razão de ser, também temos um papel único e importante dentro do propósito de Deus. Esse reconhecimento nos encoraja a buscar esse propósito e a viver de maneira que honre a intenção divina para nossas vidas. Neste versículo, o nome de Deus aparece como Senhor Deus, uma combinação que expressa tanto sua majestade quanto sua proximidade com a criação. Expressa seu relacionamento íntimo e fiel com o ser humano e seu poder e soberania como Criador. Essa combinação de nomes reflete um Deus que é ao mesmo tempo poderoso e próximo, majestoso e pessoal. Espiritualmente, isso nos lembra que Deus é não apenas o Criador do universo, mas também um Deus que se importa com cada um de nós. Ele é poderoso e transcendente, mas também é um Deus presente, que deseja um relacionamento com seus filhos. Esse aspecto do caráter de Deus nos convida a uma vida de intimidade e confiança, sabendo que Ele está perto e atento a nós. O versículo 4 de Gênesis 2 nos traz verdades importantes para a nossa vida espiritual. Deus é a fonte de tudo. A criação dos céus e da terra foi obra de Deus, e isso nos lembra que Ele é a origem de tudo. Nossa vida e o mundo ao nosso redor têm valor e propósito porque vem de Deus. Ele é o sustentador da criação, e viver com essa perspectiva nos ajuda a valorizar e cuidar de tudo o que Ele fez. Nossa existência tem propósito,
Deus criou todas as coisas com intenção, e isso inclui cada um de nós. Somos chamados a buscar e viver o propósito de Deus em nossas vidas, sabendo que não somos fruto do acaso, mas da intenção amorosa de Deus. Deus é poderoso e próximo. Como o Senhor Deus, Ele é ao mesmo tempo majestoso e íntimo. Isso nos encoraja a viver em adoração e reverência, mas também em comunhão e proximidade com Ele. Podemos nos aproximar dele com confiança, sabendo que Ele deseja um relacionamento conosco. Gênesis 2, versículo 4 introduz um novo olhar sobre a criação, destacando Deus como Criador dos céus e da terra e estabelecendo um tom de proximidade ao usar o nome Senhor Deus. Este versículo nos lembra que Deus é a origem de tudo que existe e que nossa vida tem valor e propósito porque vem dele. Ele é o Criador soberano e também um Deus pessoal que deseja estar em relacionamento conosco. Esse entendimento nos convida a viver com propósito e intimidade com Deus, reconhecendo que nossa existência é parte de um plano maior e que Ele está sempre presente, guiando e sustentando nossa vida. O versículo 5 do capítulo 2 de Gênesis diz: Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar o solo. Este versículo nos apresenta uma descrição do estado da terra antes da criação do ser humano e da vegetação cultivada. Ele revela que, embora Deus tivesse preparado o mundo, ainda não havia plantas do campo ou ervas, pois certos elementos necessários ao crescimento, chuva e o trabalho humano, ainda não estavam presentes. Esse cenário nos ensina sobre a ordem e os passos de Deus na criação, enfatizando que cada elemento tem seu tempo e propósito. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, nos mostra que o desenvolvimento da vegetação e do ambiente depende de um processo ordenado. A criação não foi feita instantaneamente com tudo em seu lugar, mas sim de forma progressiva, onde cada etapa é realizada de acordo com o propósito de Deus. Embora a terra estivesse criada, a vida nela ainda estava por florescer. Espiritualmente, isso nos ensina que Deus trabalha por etapas e que tudo tem um tempo certo. Assim como Ele esperou o momento adequado para fazer crescer a vegetação, Ele também age em nossa vida com propósito e paciência. Podemos confiar que Deus está realizando sua obra em nós no momento certo, e que algumas bênçãos ou frutos vêm apenas no tempo determinado por Ele. Pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, destaca que a terra ainda estava em um estado inicial. Esse detalhe indica que Deus planejava uma criação na qual a intervenção humana teria um papel fundamental. O solo e as plantas do campo precisariam do trabalho humano para prosperar plenamente, o que antecipa a parceria entre Deus e o homem na administração da terra. Nos lembra que Deus deseja que sejamos participantes ativos em sua criação. Ele nos deu o privilégio e a responsabilidade de trabalhar com Ele, cuidando e cultivando o mundo que nos foi confiado. Nosso trabalho é uma forma de colaborar com Deus e de cumprir nosso papel em seu plano para o mundo. Deus quer que sejamos bons gestores de suas bênçãos, trabalhando para que a criação prospere. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, mostra o controle de Deus sobre a natureza. Assim como a terra precisa de chuva para crescer, precisamos da bênção de Deus para prosperar. Às vezes, Deus espera o momento certo para nos abençoar. Podemos confiar que Ele trará bênçãos no momento certo. E não havia homem para lavrar o solo, revela que o plano de Deus incluía o ser humano como agente ativo na criação. Deus projetou a terra para ser cultivada e cuidada pelo homem. O papel do ser humano é, então, o de um administrador da criação, responsável por trabalhar a terra e fazer com que ela produza e prospere. Isso nos lembra que fomos criados para sermos colaboradores de Deus, com uma responsabilidade ativa em seu plano. O trabalho não é uma consequência, mas parte da intenção original de Deus para o ser humano. Quando exercemos nosso trabalho com sabedoria e dedicação, estamos cumprindo o propósito de Deus para a nossa vida e contribuindo para a prosperidade da criação. O versículo 5 de Gênesis 2 nos traz importantes lições para a nossa caminhada espiritual. O tempo de Deus é perfeito. Deus criou a terra em etapas, e cada elemento foi introduzido no tempo certo. Isso nos ensina a confiar no tempo de Deus e a entender que Ele age de forma ordenada em nossas vidas, conforme seu plano perfeito. Nosso papel na criação. A ausência de vegetação cultivada e a necessidade de chuva e de trabalho humano indicam que Deus planejou que sejamos colaboradores dele. Nosso trabalho tem um propósito divino, e somos chamados a cuidar e a cultivar o que Ele nos deu. Dependência de Deus. A terra dependia da chuva para prosperar, e isso nos lembra que dependemos de Deus para nossa vida e crescimento. Ele é a fonte de toda a provisão e, no tempo certo, suas bênçãos vêm sobre nós. Gênesis 2,
Versículo 5 descreve a terra em um estágio inicial, antes da presença da chuva e do trabalho humano. Esse cenário reflete a ordem de Deus e seu plano para que o ser humano seja participante ativo em sua criação. Este versículo nos ensina sobre o tempo perfeito de Deus, nosso papel como administradores da criação e nossa dependência total dele. Deus deseja que trabalhemos com Ele, confiando que Ele suprirá nossas necessidades e enviará suas bênçãos no momento certo. O versículo 6 do capítulo 2 de Gênesis diz: "Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo." Este versículo descreve uma condição única de irrigação da terra antes da primeira chuva. A neblina que subia da terra servia para regar o solo, mantendo a criação preparada para receber vida. Em vez de chuva, que ainda não havia ocorrido, essa neblina fornecia umidade suficiente para que o solo permanecesse fértil. Esse detalhe demonstra o cuidado e a provisão de Deus, mesmo antes do surgimento do homem, mostrando que ele preparou o ambiente ideal para a humanidade. Essa neblina ou vapor que brotava da terra é uma imagem de Deus cuidando da criação de forma cuidadosa e detalhada. Embora ainda não houvesse chuva, Deus providenciou uma maneira de manter o solo úmido e preparado para o desenvolvimento da vida vegetal e, posteriormente, da vida humana. Mesmo sem chuva, o solo era regado e sustentado de maneira sobrenatural. Deus supre nossas necessidades de formas que muitas vezes não compreendemos ou esperamos. Ele usa meios que talvez não sejam visíveis para nós, mas que atendem nossas necessidades. Esse cuidado divino antes mesmo da chegada do ser humano nos lembra que Deus sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos e que Ele irá nos entregar no tempo e na medida perfeitos. A neblina que subia da terra cobria toda a superfície do solo, mostrando que Deus não deixa nenhuma área desprovida de sua provisão. O solo era irrigado uniformemente, o que garantiu que cada parte da criação tivesse a umidade necessária para sustentar a vida. Essa ação mostra a atenção de Deus a todos os detalhes e sua provisão abrangente para toda a criação. Isso nos ensina que Deus não apenas cuida de um aspecto, mas de toda a nossa existência. Assim como neblina cobria toda a superfície do solo, Deus derrama suas bênçãos e cuidado em todas as áreas de nossa vida. Podemos confiar que Ele cuida de cada detalhe, suprindo de maneira completa e integral. A neblina que regava o solo preparava a terra para o próximo passo da criação, o surgimento do homem. O solo já estava fértil e úmido, pronto para receber a semente da vida que Deus estava prestes a plantar. Isso mostra que Deus prepara o ambiente e cria as condições ideais para que a vida prospere. Espiritualmente, isso nos lembra que Deus sempre nos prepara para o próximo passo em nossa vida. Ele nos molda, cuida de nós e coloca tudo em seu devido lugar antes mesmo que possamos perceber. Assim como o solo foi preparado para receber a criação, Deus nos prepara para o que está por vir. Ele é o mestre que conhece cada etapa e cuida para que tudo esteja pronto quando for o momento certo. O versículo 6 de Gênesis 2 nos oferece profundas lições espirituais. Deus providenciou uma maneira de irrigar o solo mesmo antes da chuva. Nossas necessidades são supridas de maneiras que talvez não entendamos, mas que são sempre suficientes e perfeitas. Deus usa meios invisíveis ou inesperados para cuidar de nós, e podemos confiar em sua fidelidade. A neblina que regava toda a superfície do solo mostra o cuidado completo de Deus. Ele não falha conosco em nenhuma área de nossa vida e atende todas as nossas necessidades, físicas, emocionais e espirituais. Quando confiamos nele, experimentamos um cuidado que abrange todos os aspectos de quem somos. O solo foi preparado antes mesmo de o homem ser criado. Da mesma forma, Deus cuida e prepara as condições para nossa vida e nosso crescimento espiritual. Ele nos molda, nos fortalece e cria o ambiente ideal para que possamos florescer e viver de acordo com seu propósito. Gênesis 2, versículo 6 revela o cuidado e a provisão de Deus ao preparar o solo da terra como a neblina que o regava antes da existência da chuva. Esse detalhe nos mostra que Deus nos sustenta de forma criativa e completa, preparando o ambiente ideal para a criação e para a vida humana. Deus cuida de cada detalhe antes que possamos perceber. Assim como Ele preparou a terra, Deus nos prepara e nos sustenta, garantindo preencher todas as áreas de nossa vida em seu tempo perfeito. Este versículo nos ensina a confiar em sua provisão e a viver com a certeza de que Ele conhece nossas necessidades e cuida de nós em todas as circunstâncias. O versículo 7 do capítulo 2 de Gênesis diz: Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente.
Este versículo é uma das declarações mais importantes sobre a criação do ser humano. Ele descreve como Deus formou o homem de maneira única, utilizando o pó da terra e, em seguida, infundindo nele o fôlego de vida. Este ato não apenas dá vida física ao homem, mas também estabelece a conexão entre o humano e o divino, destacando a singularidade do ser humano em toda a criação. O ato de formar o homem do pó da terra demonstra a humildade de nossa origem e, ao mesmo tempo, o cuidado intencional de Deus. Diferente de outros elementos da criação, que foram feitos pelo simples comando de sua palavra, o homem é formado, como um oleiro molda o barro. Isso reflete o carinho e a atenção especial que Deus dedicou ao criar o ser humano. Essa imagem nos lembra que somos obra das mãos de Deus. Ele nos formou com propósito e com cuidado. Embora sejamos feitos de algo simples como pó, temos um valor incalculável por causa do toque pessoal de Deus. Isso nos convida a viver com humildade e gratidão, reconhecendo que nossa dignidade vem de sermos criados à imagem e semelhança de Deus. O sopro de Deus nas narinas do homem é um ato de infundir vida, simbolizando a conexão direta entre o Criador e a criatura. Esse fôlego de vida não é apenas uma animação física, mas também um símbolo da dimensão espiritual do ser humano. O sopro divino nos distingue de todas as outras criaturas e nos dá a capacidade de nos relacionarmos com Deus. Espiritualmente, isso nos ensina que nossa vida é um presente direto de Deus. O fôlego que respiramos vem dele, e isso nos chama a reconhecer nossa dependência total do Criador. Também nos lembra que nossa vida espiritual é sustentada pelo mesmo Deus que nos deu vida física. Ele é a fonte de nossa existência e de nosso propósito, e devemos buscar viver em comunhão com Ele. O ato criativo de Deus resulta no homem se tornando uma alma vivente. Essa expressão mostra que o ser humano é feito de um corpo físico e de uma vida espiritual. O homem tem uma dimensão espiritual que o conecta a Deus e o capacita a entender e responder ao Criador. Isto reflete a dignidade única do ser humano espiritualmente. Nós somos seres espirituais com a capacidade de nos conectar com Deus e refletir sua imagem, para além de nossos corpos físicos. Isso nos lembra de valorizar não apenas nossa vida física, mas também nossa vida espiritual, buscando crescer em nossa relação com Deus e agir de maneira que reflita seu caráter em todas as nossas ações. Gênesis 2, versículo 7 oferece verdades profundas sobre nossa origem, identidade e propósito. Fomos criados por Deus com cuidado e intenção, demonstrando que somos feitos por amor e com propósito. Cada detalhe de nós mostra como Deus nos criou com cuidado. Nossa vida vem de Deus. O fôlego de vida é um presente que nos conecta a Ele. Devemos viver com gratidão e reconhecer que somos totalmente dependentes do Criador. Nossa natureza espiritual nos chama a viver não apenas para o físico, mas também para o espiritual. Nossa ligação com Deus é fundamental para a nossa vida e estar em comunhão com Ele é importante para realizarmos nosso propósito. Gênesis 2, versículo 7 descreve a criação do homem como uma obra única de Deus, onde Ele molda o ser humano do pó da terra e infunde nele o fôlego de vida. Este versículo destaca nossa origem humilde, nosso valor intrínseco como obra das mãos de Deus e nossa conexão espiritual com o Criador. Ele nos chama a viver com humildade, gratidão e propósito, reconhecendo que nossa vida vem de Deus e que fomos criados para nos relacionarmos com Ele e refletir sua imagem no mundo. O versículo 8 do capítulo 2 de Gênesis diz: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que havia formado. Este versículo descreve a ação de Deus ao criar um espaço especial dentro da criação, o Jardim do Éden. Esse jardim foi planejado como um lugar de beleza, abundância e comunhão. Depois de formar o homem, Deus o coloca no Éden, destacando o cuidado e a intenção divina de proporcionar um ambiente perfeito para o desenvolvimento e o relacionamento entre o ser humano e o Criador. A expressão plantou sugere um ato intencional e cuidadoso de Deus. Ele não apenas ordena a existência do jardim, mas toma a ação de plantá-lo, demonstrando seu cuidado e atenção aos detalhes. O Jardim do Éden é um espaço único, preparado por Deus com amor e propósito para abrigar o ser humano. Espiritualmente, isso nos ensina que Deus cuida de suas criaturas com zelo e carinho. Ele não apenas nos cria, mas também nos proporciona tudo o que precisamos para viver e florescer. Essa ação de plantar reflete o desejo de Deus de prover para nós um ambiente de plenitude e paz, onde possamos experimentar sua bondade e cuidado. O Éden é descrito como um lugar específico e real, localizado do lado oriental. Esse detalhe geográfico reforça que o jardim é parte da criação física, mas também um lugar especial, onde a presença de Deus se manifesta.
O Éden simboliza a comunhão perfeita entre o homem e Deus, um espaço onde a vida floresce em harmonia. O Éden representa o desejo de Deus de estar próximo de sua criação e de proporcionar um ambiente onde possamos viver em intimidade com Ele. Embora o Éden físico tenha sido perdido, o plano de Deus sempre foi restaurar essa comunhão conosco, algo que é cumprido em Cristo. O Éden nos lembra de nossa vocação para viver em comunhão com Deus e cuidar de sua criação. Depois de criar o homem, Deus o coloca no Éden. Esse ato revela o propósito de Deus para o ser humano: viver em um lugar de beleza e provisão, desfrutando de comunhão com o Criador. Deus não apenas cria o homem, mas também o conduz ao ambiente ideal para que ele prospere e cumpra sua missão. Espiritualmente, isso reflete o cuidado de Deus em nos guiar para os lugares onde podemos crescer e viver de acordo com o seu propósito. Assim como ele colocou o homem no Éden, Deus nos conduz para os espaços e circunstâncias onde podemos experimentar sua bondade e viver de forma significativa. Isso nos ensina a confiar em sua direção, sabendo que ele nos coloca onde podemos florescer e cumprir nosso chamado. Gênesis 2, versículo 8 oferece lições importantes sobre o caráter de Deus e nosso relacionamento com ele. Deus prepara um lugar para nós. Assim como plantou o jardim do Éden para o homem, Deus continua preparando lugares de cuidado, provisão e comunhão para nós. Ele nos guia para espaços onde podemos prosperar e experimentar sua bondade. Chamados à comunhão e ao cuidado, o Éden não era apenas um lugar físico, mas também um símbolo da relação harmoniosa entre o homem e Deus. Somos chamados a buscar essa comunhão com Deus em nossa vida diária, reconhecendo que Ele deseja estar próximo de nós. A intencionalidade de Deus. O fato de Deus plantar o jardim demonstra seu cuidado nos mínimos detalhes. Nada na criação é acidental. Tudo tem um propósito. Da mesma forma, nossa vida é parte de um plano maior, e podemos confiar que Deus age com intenção e amor em cada aspecto de nossa existência. Gênesis 2, versículo 8 revela o cuidado e o propósito de Deus ao criar o jardim do Éden e colocar o homem ali. Esse versículo destaca o desejo de Deus de proporcionar um ambiente perfeito para sua criação, onde a provisão e a comunhão são evidentes. Ele nos ensina sobre a intenção divina de nos conduzir a lugares onde podemos prosperar, viver em harmonia com Ele e cumprir nosso propósito. Assim como Deus plantou o Éden para o homem, Ele continua cuidando de nós e nos convidando a viver em comunhão com Ele, reconhecendo seu amor e cuidado em todas as áreas de nossa vida. O versículo 9 do capítulo 2 de Gênesis diz: Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Este versículo descreve a generosidade e a intenção de Deus ao criar um ambiente rico e equilibrado para o homem no jardim do Éden. Ele faz brotar árvores de grande beleza e valor nutritivo, mas também destaca duas árvores com significados espirituais profundos: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Estas árvores representam escolhas e consequências, além de nos apontarem para o plano maior de Deus para a humanidade. Deus faz brotar do solo diversas árvores, todas agradáveis aos olhos e úteis para alimento. Isso mostra sua abundância e generosidade ao prover beleza e sustento para o homem. Deus não apenas cria o que é necessário, mas também o que é belo e agradável, refletindo seu caráter amoroso e cuidadoso. Isso nos lembra que Deus é um provedor que vai além do básico. Ele não apenas supre nossas necessidades, mas nos dá coisas que nos trazem alegria e satisfação. A beleza e a abundância do jardim refletem a bondade de Deus e seu desejo de que vivamos em plenitude. As árvores criadas por Deus não eram apenas funcionais, mas também belas. Isso demonstra que Deus valoriza tanto a utilidade quanto a estética em sua criação. Ele deseja que desfrutemos não apenas do sustento físico, mas também da alegria e do prazer de sua criação. A ênfase na beleza e na bondade nos convida a ver a criação como um reflexo da glória de Deus. Quando apreciamos a beleza do mundo ao nosso redor, somos lembrados de sua bondade e criatividade. Isso nos chama a ser gratos e a reconhecer a mão divina em tudo o que temos. A árvore da vida é mencionada como um símbolo de sustento contínuo e imortalidade. Sua posição central no jardim indica que Deus é a fonte de toda a vida e que a verdadeira vida vem de uma relação com Ele. A árvore da vida aponta para a dependência humana de Deus para o sustento e para a vida eterna. Essa árvore representa o desejo de Deus de que o ser humano viva em comunhão com Ele, desfrutando da plenitude da vida que Ele oferece. No livro de Apocalipse, a árvore da vida reaparece como um símbolo da vida eterna para os que permanecem em Deus, mostrando que o plano divino sempre foi oferecer vida plena e eterna.
A árvore do conhecimento do bem e do mal é mencionada como um elemento central para o livre-arbítrio humano. Ela representa a capacidade do homem de fazer escolhas, mas também o risco de desobedecer a Deus. A presença dessa árvore no jardim destaca que Deus deu ao homem liberdade para escolher, mas também a responsabilidade de viver dentro de suas orientações. Espiritualmente, essa árvore nos lembra que nossas escolhas têm consequências. Deus deseja que escolhamos obedecê-lo e confiar em sua sabedoria, mas ele não nos obriga. A árvore do conhecimento do bem e do mal é um símbolo de nossa capacidade de decisão e da importância de viver alinhados com a vontade divina. Gênesis 2, versículo 9 nos oferece importantes lições para nossa vida espiritual. Deus não apenas supre nossas necessidades, mas também enche nossas vidas com beleza e abundância. Sua criação é um reflexo de sua bondade, e somos chamados a viver com gratidão por tudo que ele nos dá. A árvore da vida simboliza que a verdadeira vida vem de Deus. Dependemos dele para o sustento físico e espiritual, e somos chamados a permanecer em comunhão com ele para experimentar a plenitude da vida. A presença da árvore do conhecimento do bem e do mal destaca a liberdade e a responsabilidade que Deus nos deu. Somos chamados a escolher a obediência e a confiar em sua sabedoria, sabendo que nossas decisões moldam nosso relacionamento com ele. Gênesis 2, versículo 9 revela a provisão abundante e amorosa de Deus ao criar árvores agradáveis e úteis no jardim do Éden. O versículo destaca sua generosidade, sua posição como fonte da vida e a importância do livre-arbítrio humano. Ele nos chama a reconhecer a bondade de Deus em tudo que temos, a depender dele para sustento e a escolher obedecê-lo, confiando que suas orientações são para nosso bem. Através das árvores mencionadas, especialmente a árvore da vida, somos lembrados do plano eterno de Deus de oferecer vida plena e comunhão com ele. Os versículos 10 a 14 do capítulo 2 de Gênesis dizem: Saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bdélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que circunda toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre. Este corre para o oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Estes versículos descrevem o rio que saía do Éden para regar o jardim e seus 4 braços que se espalhavam pela terra. Essa passagem destaca a provisão abundante de Deus, tanto para o jardim quanto para as regiões ao redor, através da água, um símbolo de vida e fertilidade. Além disso, ela aponta para a presença de recursos valiosos na criação divina, como ouro e pedras preciosas. O rio que nasce no Éden simboliza a fonte de vida e sustento que Deus oferece. Ele rega o jardim, mantendo-o fértil e próspero, e depois se divide em 4 braços que levam água a outras regiões. Isso reflete a abundância e a generosidade de Deus, que não apenas supre o que é necessário para o Éden, mas também estende sua provisão para além do jardim. Espiritualmente, isso nos lembra que Deus é a fonte de toda a vida e sustento. Sua provisão não é limitada ou escassa, ela transborda para alcançar e beneficiar outros. Assim como o rio do Éden, Deus nos abençoa não apenas para nosso benefício, mas para que possamos ser canais de bênçãos para os outros. O rio Pison é descrito como rodeando a terra de Havilá, onde há ouro. A menção do ouro, juntamente com o bdélio e a pedra de ônix, destaca a riqueza da criação de Deus. Tudo foi feito com beleza e propósito, e os recursos valiosos encontrados na terra refletem a generosidade do Criador. Espiritualmente, isso nos ensina que Deus nos oferece não apenas o necessário para viver, mas também beleza e recursos que podem ser usados para glorificá-lo. O ouro e as pedras preciosas simbolizam as dádivas que Deus colocou na criação, as quais devemos usar com sabedoria e gratidão. O rio Gion é descrito como circundando a terra de Cuxi. Embora as localizações exatas de Pison e Gion não sejam claras, sua menção sugere a abrangência e o alcance da provisão de Deus. Ele criou rios que irrigam diferentes terras, trazendo fertilidade e sustentação para várias partes da criação. Isso aponta para a presença de Deus em todos os lugares e para seu cuidado universal. Deus não é limitado a um espaço. Sua provisão e bênção alcançam todas as nações e terras. Isso nos encoraja a reconhecer que Ele está presente em todos os aspectos de nossa vida, mesmo nos lugares que podem parecer distantes. Os rios Tigre e Eufrates são bem conhecidos e localizados em uma região historicamente fértil. Sua menção reforça a ideia de que Deus estabeleceu uma criação equilibrada e provida de recursos abundantes. Esses rios, que ainda existem hoje,
lembram a continuidade e a fidelidade de Deus em sustentar sua criação. Esses rios nos lembram da continuidade das bênçãos de Deus ao longo do tempo. Eles são testemunhas da provisão divina desde os primórdios até os dias atuais, demonstrando que Deus é fiel para sustentar suas criaturas e a criação. Esses versículos oferecem lições importantes para nossa caminhada espiritual. Deus é a fonte de toda a vida e sustento. O rio que nasce no Éden e se divide em 4 braços simboliza a abundância e a generosidade de Deus. Ele é a fonte de tudo o que precisamos para viver e florescer. Os recursos da terra são dádivas divinas. Ouro, pedras preciosas e outros recursos são presentes de Deus, e somos chamados a usá-los com sabedoria, gratidão e responsabilidade, reconhecendo que tudo vem dele. Deus supre para todas as nações e lugares. Os 4 rios que se espalham pela terra simbolizam o cuidado de Deus que alcança todas as regiões e povos. Ele é um Deus universal, que provê para todos. Gênesis 2, versículos de 10 a 14 destacam a provisão abundante de Deus para a criação através do rio do Éden e seus 4 braços. Ele é o Criador que supre todas as necessidades, trazendo vida, fertilidade e beleza à terra. Esses versículos nos chamam a reconhecer Deus como a fonte de toda a bênção, a valorizar os recursos que Ele nos dá e a confiar em sua fidelidade para sustentar e cuidar de toda a criação. Assim como os rios fluem para levar água a diferentes lugares, somos chamados a ser canais de bênçãos, espalhando a provisão e o amor de Deus para o mundo ao nosso redor. O versículo 15 do capítulo 2 de Gênesis diz: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Este versículo destaca o propósito e a responsabilidade que Deus confiou ao ser humano no contexto do jardim do Éden. Deus não apenas cria o homem, mas o coloca em um ambiente específico, com tarefas e funções claras. Este ato de designar o homem como cuidador do jardim revela a parceria entre Deus e o homem na administração da criação. A ação de Deus ao tomar o homem demonstra cuidado e intenção. Ele não deixou o homem à própria sorte, mas o guiou para um lugar específico, preparado com propósito. Esse gesto reflete a soberania de Deus e seu desejo de proporcionar ao homem um ambiente onde pudesse prosperar e cumprir seu plano. Espiritualmente, isso nos ensina que Deus nos guia e nos coloca onde Ele deseja que estejamos. Ele tem um propósito para cada um de nós e prepara os lugares e situações em que podemos florescer e cumprir sua vontade. Assim como Deus levou o homem ao Éden, Ele também nos conduz em nossa caminhada, chamando-nos a confiar em sua direção. O Jardim do Éden foi criado como um lugar de beleza, abundância e comunhão. Deus coloca o homem nesse ambiente ideal, onde ele pode desfrutar da criação e, ao mesmo tempo, desempenhar sua função como cuidador. Esse ato reflete o desejo de Deus de que o homem viva em harmonia com a criação, em um ambiente de paz e equilíbrio. Isso simboliza que Deus nos coloca em lugares onde podemos crescer e prosperar. Ele nos oferece oportunidades e ambientes adequados para exercermos nossos dons e responsabilidades. Nossa tarefa é reconhecer esses lugares como dádivas de Deus e viver de maneira que honre sua intenção para nós. O homem é incumbido de 2 responsabilidades no jardim: cultivar e guardar. Cultivar implica trabalho, esforço e a promoção do crescimento e da prosperidade. Guardar sugere proteção, cuidado e a preservação do que foi confiado. Essas funções refletem a intenção de Deus de que o homem seja um administrador ativo e responsável de sua criação. Isso nos ensina que o trabalho é uma parte fundamental do propósito divino para a humanidade. Deus nos chamou para colaborar com Ele no cuidado e na administração da criação. Além disso, o ato de guardar demonstra que temos uma responsabilidade moral e espiritual de proteger o que Deus nos confiou, não apenas o ambiente, mas também relacionamentos, dons e recursos. Este versículo oferece verdades significativas para a nossa vida espiritual. Deus nos guia com propósito. Assim como Deus levou o homem ao Éden, Ele nos guia para lugares e situações com um propósito específico. Devemos confiar em sua soberania e buscar discernir seu plano para a nossa vida. Chamados ao trabalho e ao cuidado, o trabalho não é um fardo, mas uma vocação divina. Deus nos chama a cultivar e guardar aquilo que Ele nos dá, seja a criação, nossos dons ou nossos relacionamentos. Nosso trabalho é uma forma de honrar a Deus e contribuir para o seu propósito. A harmonia entre homem e criação. O Éden representa a relação equilibrada entre o homem e a natureza. Somos chamados a viver em harmonia com a criação, cuidando dela e preservando-a, como administradores fiéis das bênçãos de Deus. Gênesis 2, versículo 15 revela a intenção de Deus ao colocar o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo.
Esse versículo nos ensina que Deus tem um propósito específico para cada um de nós e que Ele nos chama a sermos cuidadores responsáveis de tudo o que nos confia. O trabalho e o cuidado são expressões da colaboração entre Deus e o homem, refletindo nosso papel como administradores da criação. Somos desafiados a reconhecer e valorizar as oportunidades que Deus nos dá, vivendo de maneira que honra seu plano e sua vontade. Os versículos 16 e 17 do capítulo 2 de Gênesis dizem: E o Senhor Deus ordenou ao homem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nestes 2 versículos, Deus estabelece uma instrução clara para o homem no jardim do Éden, conferindo liberdade e, ao mesmo tempo, introduzindo limites. Essa ordem é cheia de significado espiritual, pois aborda temas como liberdade, obediência, responsabilidade e as consequências de nossas escolhas. A primeira parte da ordem divina enfatiza a generosidade de Deus. Ele concede ao homem liberdade para desfrutar de tudo o que está no jardim. Não há escassez nem restrição desnecessária. Pelo contrário, Deus oferece abundância e provisão. A palavra livremente destaca que o homem tem acesso pleno e restrito à bondade de Deus. Espiritualmente, isso nos lembra que Deus é um provedor generoso. Ele não apenas supre nossas necessidades, mas nos concede abundância em sua criação. No entanto, essa liberdade deve ser exercida com responsabilidade e gratidão, reconhecendo que tudo vem de Deus. Aqui, Deus introduz um limite. Entre tantas árvores disponíveis, apenas uma é proibida. Esse limite não é arbitrário, mas serve como um teste de obediência e confiança. A árvore do conhecimento do bem e do mal simboliza a capacidade de decidir por si mesmo o que é certo e errado, uma prerrogativa que pertence apenas a Deus. Espiritualmente, isso nos ensina que a verdadeira liberdade não é a ausência de limites, mas a capacidade de viver dentro dos limites estabelecidos por Deus. Os mandamentos divinos não existem para restringir nossa alegria, mas para proteger nossa relação com Ele e com sua criação. Deus deixa claro que desobedecer a sua ordem trará consequências graves. A morte mencionada aqui pode ser entendida de maneira abrangente, inclui a morte espiritual, que é a separação de Deus, e, eventualmente, a morte física. Isso nos mostra que o pecado, que é a desobediência a Deus, sempre carrega consequências. Espiritualmente, isso nos alerta sobre a seriedade de nossas escolhas e ações. Deus nos dá liberdade, mas também nos responsabiliza por como a utilizamos. A advertência sobre a morte revela o amor de Deus, que não deseja que nos afastemos dele, mas que vivamos em obediência e comunhão. Os versículos 16 e 17 de Gênesis 2 abordam temas fundamentais para a nossa relação com Deus. A bondade e a generosidade de Deus. Ele nos concede liberdade e provisão abundante. Tudo o que temos é um presente de Deus, e devemos viver com gratidão e responsabilidade. A necessidade de obediência. Deus estabelece limites como forma de nos proteger. A obediência é uma expressão de confiança em sua sabedoria e amor. As consequências do pecado. Deus deixa claro que escolhas erradas levam à separação e à morte. Essa advertência é um lembrete do quanto Ele deseja que vivamos em harmonia com Ele. Os versículos 16 e 17 de Gênesis 2 revelam um equilíbrio perfeito entre liberdade e responsabilidade. Deus, em seu amor, oferece ao homem acesso a tudo que é bom, mas estabelece limites para protegê-lo. Isso reflete um princípio espiritual profundo. A verdadeira liberdade está em viver dentro da vontade de Deus. Somos chamados a confiar em sua bondade, obedecer às suas instruções e reconhecer que suas advertências visam nosso bem. Ao refletirmos sobre esses versículos, somos desafiados a escolher a obediência como caminho para uma vida plena e em comunhão com Deus. O versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis diz: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Esta declaração de Deus revela, pela primeira vez, algo considerado não bom na criação perfeita que ele havia realizado até então. Deus havia observado que tudo o que criará era bom, mas, ao ver o homem vivendo sozinho, reconheceu uma necessidade que ainda não estava satisfeita: a necessidade de relacionamento e de companhia. Espiritualmente, isso reflete a natureza relacional de Deus, que nos criou à sua imagem e semelhança. Deus é, em sua essência, um Deus de comunhão. Assim, nós, seres humanos,
Também somos criados para viver em relacionamento, seja com Deus, seja uns com os outros. A solidão, portanto, não faz parte do plano original de Deus. Ele nos projetou para a interação, o apoio mútuo e a partilha de nossas vidas. Este versículo nos lembra que a solidão não é a condição ideal para o ser humano, tanto emocional quanto espiritualmente. A palavra ajudadora não implica inferioridade ou subserviência, mas complementação. No texto original hebraico, o termo usado é ezer, que também é aplicado a Deus em outros textos bíblicos, como em Salmo 121, versículos 1 e 2, onde Deus é descrito como nosso ajudador. Isso indica que ajudador é alguém de grande valor, força e importância, capaz de suprir o que está faltando no homem. A expressão idônea sugere adequação perfeita, ou seja, alguém que corresponda plenamente às necessidades do homem, tanto no aspecto emocional quanto espiritual. Essa relação de ajuda mútua reflete o propósito de Deus para os relacionamentos humanos, serem um apoio recíproco, um meio de crescimento e harmonia. A complementaridade nos relacionamentos. A criação de uma ajudadora também aponta para a ideia de complementaridade. Cada pessoa tem dons e habilidades únicas, que, quando usados em parceria com os outros, criam um equilíbrio que reflete a harmonia original do plano de Deus. Isso pode ser aplicado tanto ao casamento quanto a outros tipos de relacionamentos humanos. Deus não apenas criou o homem e o deixou por conta própria, mas se envolveu ativamente em sua vida, observando suas necessidades e fornecendo soluções. Isso mostra o cuidado contínuo de Deus conosco, que conhece nossas necessidades antes mesmo de expressá-las. O versículo 18 de Gênesis 2 destaca o cuidado amoroso de Deus ao suprir a necessidade do homem por companhia e comunhão. Ele nos mostra que fomos criados para viver em relacionamentos significativos, onde há apoio, cooperação e complementação. Esse princípio nos desafia a cultivar nossas relações, refletindo a bondade e a harmonia do propósito divino. Além disso, somos chamados a reconhecer que Deus, como um Pai cuidadoso, sempre provê o que é bom para nós, suprindo nossas necessidades de acordo com sua perfeita sabedoria. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivente, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Esses versículos apresentam um relato de um momento significativo na criação, onde Deus confia ao ser humano a tarefa de nomear os animais, um gesto que carrega implicações profundas tanto no contexto bíblico quanto na nossa compreensão teológica. Estão inseridos no relato complementar da criação no capítulo 2 de Gênesis, que foca em aspectos mais detalhados e relacionais da criação de Deus em relação ao ser humano. Ao trazer os animais a Adão, Deus estabelece a humanidade como participante ativa na organização e cuidado do mundo. Nomear os animais não é apenas um ato de criatividade, mas um símbolo de autoridade e responsabilidade. No contexto bíblico, dar nome a algo representa entender sua essência e exercer domínio sobre ele. Esse ato reflete o chamado de Deus para que o ser humano domine sobre os peixes do mar, as aves do céu e todo animal que se move pela terra contido em Gênesis 1, versículo 28. Biblicamente, nomear é um ato de soberania, simbolizando a autoridade. Na cultura bíblica, dar um nome significava compreender a essência de algo e exercer domínio sobre ele, como já abordado aqui no canal em nosso vídeo sobre Gênesis 1, versículo 28, onde Deus ordena que o homem domine a terra. A nomeação também reflete ordem e organização. Deus, que criou com ordem, como por exemplo a separação de luz e trevas, terra e água, agora outorga ao homem a tarefa de organizar e identificar os seres vivos. Deus convida Adão a colaborar em seu trabalho, mostrando que o relacionamento com o Criador inclui a corresponsabilidade no cuidado pelo mundo criado. Esse momento ressalta a harmonia original entre o homem, Deus e a natureza, antes da entrada do pecado. Apesar da diversidade e beleza dos animais criados, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Essa declaração destaca uma necessidade única do ser humano, um companheirismo que vai além do que os outros seres criados podem oferecer. O texto mostra que, embora o homem fosse o ápice da criação, ele não foi feito para viver isolado, mas para estar em relacionamento, especialmente com alguém semelhante a ele. A busca por um ajudador que lhe correspondesse revela o design de Deus para a complementaridade e a comunhão. Embora Adão tenha autoridade sobre os animais,
Nenhum deles poderia satisfazer sua necessidade de relacionamento em um nível emocional, intelectual e espiritual. Isso prepara o cenário para a criação da mulher, que é apresentada como igual em valor e complementar na função. Assim como Adão foi chamado a interagir com a criação, somos chamados a viver em comunhão com Deus, cuidar do que Ele criou e cultivar relacionamentos significativos. O ser humano foi feito para viver em comunidade. Esse texto nos desafia a refletir sobre como estamos nutrindo relacionamentos que refletem a bondade e o propósito de Deus. O ato de nomear os animais nos lembra que temos o dever de cuidar do meio ambiente e das criaturas que Deus colocou sob nossos cuidados. Assim, estes versículos revelam um Deus que não apenas cria, mas convida o ser humano a participar do seu propósito. Ele reconhece as necessidades de sua criação, tanto materiais quanto relacionais, e trabalha para satisfazê-las. Esses versículos nos desafiam a refletir sobre nossa responsabilidade no cuidado da criação, nossa necessidade de comunhão e o lugar central de Deus em todas as coisas. Gênesis 2, versículos 19 a 20 nos apresentam um retrato profundo do relacionamento entre Deus, a criação e a humanidade. Esses versículos nos ensinam que Deus é um Criador que chama o ser humano para colaborar com ele em sua obra e que se importa com as necessidades de cada criatura. Ao designar o homem para nomear os animais, Deus não apenas concede autoridade, mas também destaca a dignidade e o valor que ele confere ao ser humano como administrador da terra. Por outro lado, vemos que, mesmo cercado por toda a criação, o homem ainda sentia uma ausência, a necessidade de comunhão com alguém semelhante a ele. Isso revela uma verdade essencial sobre nossa natureza. Fomos criados para relacionamentos. Em última análise, esses versículos apontam para a centralidade do amor, da comunhão e do propósito no plano divino. Para refletir em nosso dia a dia, será que estamos exercendo com responsabilidade o cuidado que Deus nos confiou sobre a criação? Estamos buscando relacionamentos que reflitam a bondade e o caráter de Deus? Reconhecemos que somente Ele pode suprir nossas maiores necessidades e nos guiar a um propósito maior? Que possamos olhar para este texto não apenas como uma narrativa antiga, mas como um convite vivo de Deus para participarmos de seu plano de amor, cuidado e redenção no mundo. Assim como Adão foi chamado para nomear e cuidar, nós somos chamados hoje a sermos bons administradores da criação e instrumentos de comunhão e amor em nossas comunidades. Que esta mensagem inspire você a caminhar mais próximo de Deus e a viver os relacionamentos e responsabilidades que Ele confiou com sabedoria, gratidão e propósito eterno. Os versículos 21 a 25 do capítulo 2 de Gênesis descrevem a criação da mulher e o início do casamento, revelando princípios profundos sobre a natureza humana, o propósito divino e o relacionamento entre homem e mulher. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Deus, em sua soberania, coloca Adão em um sono profundo, simbolizando que a criação da mulher era um ato inteiramente divino, sem intervenção humana. O uso da costela é significativo. Ela é retirada do lado do homem, indicando proximidade, igualdade e proteção. A costela, localizada perto do coração, pode também simbolizar amor e cuidado. Além disso, o fato de Deus fechar o lugar com carne mostra o zelo divino em restaurar o homem após este ato criativo. Este versículo nos ensina que Deus cuida de todos os detalhes ao prover aquilo de que precisamos, muitas vezes realizando sua obra sem que estejamos conscientes. E da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, formou uma mulher e a trouxe a ele. A mulher não é criada do pó, como o homem, mas da costela dele. Este detalhe reforça a ligação intrínseca entre homem e mulher, mostrando que eles compartilham da mesma essência. Quando Deus traz a mulher a Adão, ele assume o papel de pai que entrega a noiva ao noivo, simbolizando a instituição divina do casamento. A criação da mulher ressalta a importância do relacionamento humano e a intenção de Deus de que homem e mulher vivam em harmonia e parceria. Então o homem disse: "Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada." Adão reconhece a mulher como parte dele mesmo, expressando alegria e celebração ao encontrar alguém que o complementa. A frase osso dos meus ossos e carne da minha carne reflete uma profunda conexão emocional, física e espiritual. Ao dar nome à mulher, Adão demonstra responsabilidade, mas não superioridade. Ele reconhece nela um par, alguém igual, feito para caminhar ao seu lado. Este versículo destaca a unidade e a mutualidade no relacionamento entre homem e mulher,
um reflexo do propósito divino para os relacionamentos humanos. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui, a Bíblia estabelece o fundamento do casamento como uma união única e permanente. O ato de deixar pai e mãe simboliza a formação de uma nova família, em que o vínculo matrimonial se torna a relação humana mais importante. Tornar-se uma só carne representa não apenas a união física, mas também a fusão emocional, espiritual e social que caracteriza o casamento. O casamento é mais do que um contrato, é uma aliança instituída por Deus, fundamentada no amor, no compromisso e na exclusividade. Este versículo nos desafia a valorizar e proteger essa união. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Este versículo descreve o estado de pureza e inocência de Adão e Eva antes da queda. A ausência de vergonha reflete um relacionamento perfeito, sem pecado, culpa ou medo. Eles estavam plenamente à vontade um com o outro e com Deus, vivendo em harmonia. Este estado de inocência nos lembra de como Deus originalmente planejou os relacionamentos humanos, livres de barreiras emocionais e espirituais. É um convite para buscar, em Cristo, a restauração dessa harmonia. Os versículos 21 a 25 de Gênesis 2 apresentam um retrato profundo da criação da mulher e do casamento como uma instituição divina. Eles revelam a intenção de Deus para a humanidade, viver em comunhão, amor e unidade. A criação da mulher da costela do homem destaca a igualdade e a parceria, enquanto a ideia de uma só carne estabelece o casamento como um relacionamento único e sagrado. Que possamos refletir sobre a beleza e a profundidade do plano divino para os relacionamentos humanos, especialmente no casamento, reconhecendo-o como um presente de Deus para nossa edificação e alegria. Ao valorizarmos essas verdades, somos convidados a construir lares que reflitam o amor de Cristo, vivendo em harmonia, respeito e dedicação. Que o exemplo de amor sacrificial e comprometido, como descrito em Efésios 5, versículo 28, inspire cada um de nós a cultivar relacionamentos que glorifiquem a Deus, restaurando a inocência e a unidade originalmente desejadas pelo Criador. Que nossas vidas sejam testemunhos vivos da aliança divina em todos os aspectos de nossa convivência. Valorize os relacionamentos como reflexos do cuidado e da intenção de Deus. Entenda o casamento como uma aliança baseada no amor, no respeito mútuo e na exclusividade. Busque a restauração da inocência e da harmonia nos relacionamentos por meio da graça de Deus. Versículo para reflexão. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Marcos 10, versículo 9. Que possamos viver e aplicar essas verdades em nossos relacionamentos, orando o plano original de Deus para a humanidade. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Obrigado por acompanhar este estudo bíblico no canal Estudo da Bíblia. Sugira nos comentários um versículo ou tema a ser estudado. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os conteúdos do melhor canal de estudo bíblico.